Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 fundos imobiliários mico. Isso mesmo, aqueles fundos imobiliários muito ruins que possivelmente não era para você estar investindo, mas você talvez está investindo aí por alguma diquinha, né? Ou por alguns outros motivos que eu vou te mostrar aqui. Também vou te falar também como não cair mais nessas ciladas aqui quando você está investido em fundos imobiliários. Antes de a gente começar, só me conta aqui nos comentários se você tem algum fundo imobiliário mico aí, um fundo imobiliário muito ruim que você talvez comprou por um motivo errado, ele está se desvalorizando muito na sua carteira. O problema não é a desvalorização em si, né? Porque a gente está falando de mercado de renda variável, mas sim escolher fundos ruins e aí possivelmente na maioria das vezes eles vão se desvalorizar sim. E também se está chegando agora no canal ou se já está aqui mais tempo e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui para ajudar o canal a crescer. Deixa seu like e ativa ali o sininho para você receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Se gostar aqui do vídeo também não se esquece de compartilhar com a sua galera. Bom pessoal, a gente vai começar entendendo aqui o que são esses fundos imobiliários mico e vamos entender então como fugir primeiramente desses fundos imobiliários aqui, já entender que aquilo é ruim logo no início. Bom pessoal, o primeiro ponto aqui que você tem que tomar um certo cuidado aqui é não investir em fundos imobiliários aqui só por causa do dividendo ou do dividend yield. A gente sabe que realmente os fundos imobiliários, né, eles foram quase que criados aqui para gerar renda, né, para ser uma maneira de gerar renda passiva aqui para o investidor que não consegue comprar um imóvel efetivamente e alugar ele, mas geralmente quando a gente vê um dividendo muito acima da média, né, um aluguel ali muito acima da média, geralmente aquele fundo imobiliário está correndo um risco maior de certa maneira. Bom, então o que eu te falo aqui é para que você olhe exatamente, entenda sobre aquele fundo imobiliário antes de fazer qualquer investimento, né, porque tem fundos que são bons e que pagam bem também, que pagam acima da média, mas você não pode fazer isso de qualquer forma aí, porque senão você vai cair aí em uma das 3 ciladas que eu vou comentar aqui. Bom, o segundo ponto aqui também, pessoal, já indo especificamente para cada tipo de fundo, e quando a gente está falando de fundos de tijolo aqui, é não comprar fundos imobiliários que são monoinquilino. O que é isso, monoinquilino, pessoal? São aqueles fundos que têm todos os imóveis deles alugados aqui para uma única empresa, para um único tipo de escritório, por exemplo. Isso é muito complicado, porque se aquele inquilino resolve sair, praticamente aquele fundo imobiliário zera o valor que ele vai pagar de dividendos. E é justamente o que você não quer, ficar sem receber os dividendos. E isso já vai de encontro com o nosso terceiro ponto aqui, que é não escolher fundos imobiliários que tenham somente um imóvel, né? Então pode ser um monoimóvel aí. Do mesmo jeito que a gente falou dos inquilinos, pessoal, como a gente está alugando, como a gente está num fundo imobiliário que aluga seus imóveis, se você tiver só um imóvel ali, esse fundo, se ele não tiver aquele imóvel mais sendo alugado, ele vai parar de pagar os dividendos que ele pagava. Então, na parte aqui de fundos de tijolo mesmo, que investem em imóveis fisicamente, pessoal, não escolha nem o que tem um inquilino só. Isso você consegue ver no relatório gerencial dele, que é onde a gente tem informações mais específicas. Então você consegue ver isso com muito detalhe. O quarto ponto aqui, pessoal, é não pegar fundos imobiliários que são pouco líquidos, que tem pouca movimentação, né? Aqueles fundos imobiliários ali que tem poucas pessoas comprando e vendendo diariamente. Isso é um grande problema, porque você pode ficar com aquele fundo imobiliário ali sem conseguir vender, sem conseguir movimentar. Se a gente tem tanto fundo imobiliário bom aqui nesse mercado, né? Por que a gente vai escolher os que são que tem poucas movimentações, né? Então sempre escolha fundos que têm movimentações legais, mas que são bons fundos também. O nosso próximo ponto é não escolher só pelo valor da cota, tá, pessoal? Eu vejo muitos influencers aí, principalmente aqui no YouTube mesmo, falando sobre o preço das cotas, né? Como sendo positivo demais ser uma cota barata. Isso é legal, né? Abre margem para que mais pessoas estejam nesse mercado, mas pode ser um perigo também, né? Por levar muitas pessoas que têm pouco dinheiro a investir aqui só por causa do preço, né? Isso pode ser uma armadilha se aquele fundo não for bom efetivamente. O nosso próximo ponto aqui é não investir em um fundo imobiliário somente pelo resultado anterior dele, né? A gente tem aquela máxima no mercado de que resultados passados não equivalem a resultados futuros aqui, então não invista simplesmente porque um fundo no passado ele teve um bom rendimento, né? Invista porque ele é bom. E aí, pessoal, a gente tem mais uma série de coisas aqui que a gente tem que olhar. Se você souber exatamente o que não pode acontecer em um fundo aqui para você não escolher ele, você já está à frente de muita gente que investe em fundos imobiliários só por dicas de internet, alguma coisa nesse sentido. Então, se você quiser aprofundar nesse tema, saber como investir no mercado de fundos imobiliários de uma maneira profissional, é realmente um tipo de investimento que pode te aposentar. Aqui embaixo eu vou deixar
material para que você se aprofunde. Então, quando a gente acabar o vídeo, corre lá. Bom, agora a gente vai para os 3 fundos imobiliários micos e eu vou mostrar aqui por que eles são micos e ainda nem se tornou ainda, 2 já são muito ruins, já eram também. Então vamos entender quais são eles. O primeiro que você está vendo aí na tela é o HCTR11, tá, pessoal? Esse fundo há pouco tempo estava mais de R$100 aqui. Falando daqueles problemas que a gente encontrou, né? Ele não tem um problema de liquidez, como a gente está vendo aqui, mas qual que é o problema dele? Pagava dividend yield muito alto, vocês estão vendo aqui. E para pagar um dividend yield alto desse, né? Para pagar um dividendo alto, ele corria mais risco. Aqui eu estou pondo um prazo aqui de 5 anos do pagamento dele, né? Então ele começou aqui pagando por volta de R$1 e passou lá para R$2,38, como você está vendo lá em 2020, tá, pessoal? Essa é justamente a época que muita gente comprou ele e vou até confessar aqui que eu também comprei ele um pouco depois disso aqui. Eu tinha esse fundo também, deixando claro, pessoal, que você vai errar na sua vida de investidor, né? Esse aqui eu tenho muita experiência no mercado e mesmo assim eu errei, fiz uma escolha aqui olhando o dividendo, que é justamente o que eu falo para vocês não fazer, mas isso aqui não vai impactar no meu patrimônio porque eu faço uma diversificação bem legal e isso aqui me impede de erros que eu possa ter. Todo mundo erra. Empresas de análise às vezes erram, né? Quem dirá você que é uma pessoa comum, nem é do mercado, eu também aqui que estou no mercado, mas erro também, né? Então, também entrei nesse fundo, eu tinha ele, me desfiz, vendi ele aqui, comprei outro fundo imobiliário, mas nessa parte aqui, nessa época, muita gente entrou porque ele pagava mais de R$2, né? Pensa que é líquido por cada cota aqui, porque não tem imposto de renda, né? Ele veio diminuindo os fundos imobiliários, os valores aqui que ele pagava, né? E aí o prejuízo começou a ficar muito grande, muita gente vendendo. Só comentando de algumas coisas aqui, pessoal, a gestora desse fundo aqui já é bem complicada, ela usa uma estratégia bem arrojada, né? Esse aqui é um fundo de papel, então ele investia em CRIs, né? Em investimentos do mercado imobiliário, né? Essas CRIs são dívidas emitidas por algumas empresas, né? Do setor imobiliário aqui. Um deles aqui, por exemplo, é um shopping lá em São Paulo, né? Que é como se fosse um shopping de camelôs lá e essas CRIs começaram a não ser pagas, né? Então, como que esse fundo ganha? Ele pega o dinheiro dos investidores, coloca lá nessas CRIs e vai recebendo os juros dela para aí sim pagar quem investiu aqui. Como ele não recebe, ele não consegue manter os dividendos que ele vinha pagando, além de outras coisas aqui, né? São várias CRIs aqui que ele tem, né? Bom, pessoal, eu já fiz alguns vídeos sobre esse fundo aqui, né? Falando dos riscos dele. Ele tinha até uma parte onde ele mostrava aqui no relatório quais eram as CRIs que não estava pagando. Parece que até foi retirado, né? Aqui só para vocês terem uma ideia, ele tem um ativo aqui que paga IPCA mais 16% ao ano. Isso é muita coisa, né? Então, muito provavelmente é um tipo de ativo aqui bem arriscado, né? Que ele pôs o dinheiro dos cotistas e isso vem dando problema. Se a gente olhar aqui, é um relatório até bonitinho. Aqui, ó, consegui encontrar. Então, aqui, ó, ele mostra aqui quais são as que estão adimplentes em verde, né? Em negociação em amarelo, em vermelho aqui que ele já não está recebendo, não está recebendo por agora, né? Se a gente ver, tem poucas verdes aqui, ó, tem um tanto amarelo, então ele já está em negociação, já está tendo problema. Tem outras aqui em amarelo, mais aqui, né? Não tem nenhuma vermelha aqui no momento, mas ele teve uma diminuição grande do pagamento de dividendos dele aqui. Provavelmente a gestão está tentando aí segurar recursos aí. A gente consegue ver que o relatório dele é até bonitinho assim, mas nada é bem explicado, tá, pessoal? Tem um vídeo específico sobre isso, mostrando mais sobre esse fundo aqui, se você quiser ver o detalhe do que eu tô falando. Bom, pessoal, depois a gente tem o DEVA11, outro fundo aqui, se não me engano, ele é até da mesma gestora aqui, uma gestora bem problemática, também não tem problema nenhum de liquidez, mas a gente vê que é outro fundo que tem muito dividendo aqui, um dividendo bem alto, né? E as pessoas acabaram entrando por isso aqui. Outro fundo de papel, a gente vê que na maioria dos casos aqui de problemas são fundos de papel. E aqui a gente tem o mesmo caso, né? Coloquei 5 anos aqui de novo e ele chegou a pagar 2 também, no mesmo período, em 2020 aqui. E vem diminuindo muito, né? E essa fuga aqui das pessoas, muita gente entrou pelo dividendo que era alto, quando vê o dividendo diminuindo aqui, desespera, né? E vende o fundo. Lembrando aqui, pessoal, que são fundos mais arrojados. Se cabe no seu perfil, é outra coisa, tá? Mas você tem que entender que vai ter uma oscilação, né? Ele saiu de 2 aqui, de R$2 para hoje
está pagando 0,49 aqui. Na verdade, a gestora até é outra aqui, pessoal, mas os problemas são os mesmos. Nesse caso aqui especificamente, pessoal, a gente nem tem nenhum das crises aqui inadimplente, como vocês estão vendo aqui, né? Elas continuam aqui todas adimplentes, então ele está tendo pagamentos. O que está acontecendo mais aqui com o DEVA é essa diminuição grande aí dos dividendos. Talvez ele está segurando o capital, segurando aqui os dividendos, né? Por um provável problema que pode vir depois. Lembrando que é um fundo mais arriscado, tá, pessoal? Como o HCTR11, são fundos aqui bem mais complicados. O que te protege contra isso é justamente a diversificação. Bom, pessoal, aqui ele explica aqui um outro motivo que pode ser, então por isso que é muito importante você ler o relatório gerencial dos fundos que você tem, né? Esse fundo aqui, ó, ele tem uma parte grande em IPCA, né? A gente está passando por momentos de deflação ou inflação bem baixa, né? Como ele tem grande parte aqui nesse tipo de ativo, acaba tendo um rendimento menor. Mas como as pessoas não estão acostumadas a ler isso aqui, elas só vão investindo aqui por, às vezes, uma dica, às vezes alguma indicação de alguém, a pessoa não entende isso e as cotas vão se desvalorizando porque o dividendo está baixo, né? Então, aqui, de novo, reforçando, você deve ler os relatórios. Bom, pessoal, e por último aqui, o XPPR11. Esse aqui é um fundo também que já era mais arriscado. Também não tem um problema grande de liquidez aqui não, mas qual que é o problema desse fundo? Esse fundo já anunciou que a partir de 2024 ele vai parar de pagar os dividendos aqui, né? E isso é algo muito complicado, principalmente nesse mercado que o foco é a geração de renda, né? Esse fundo aqui também já pagou legal aqui lá em 2020 também e desde lá vem diminuindo muito aqui o pagamento de dividendos. É um fundo aqui da XP, pessoal, é uma gestora muito boa, né? Mas nem por isso a gente está livre dos riscos aqui. De todos que eu comentei, esse aqui é o único fundo de tijolo aqui que passa por problemas. E aqui, pessoal, o problema é que o fundo emitiu bastante dívida aqui para conseguir aumentar aqui os dividendos dele, né? Para conseguir novos empreendimentos, né? Isso fez com que a carga em cima dele aqui ficasse muito alta e ele vai fazer uma retenção de caixa, não vai pagar dividendo para fazer esse aumento, tá, pessoal? Bom, aqui não chega a ser um fundo exatamente mico aqui, porque a perspectiva é de que melhore os rendimentos, mas muito provavelmente você vai ficar sem receber dividendos. Isso é muito complicado nesse setor. Bom, pessoal, a gente tem que ter a ideia de que a gente nunca vai ter certeza sobre qualquer investimento ali, né? E o remédio contra isso é justamente a diversificação, então não fique muito concentrado em nenhum fundo. Se você não tem perfil para esses fundos imobiliários que são mais arriscados, fuja, vá para outros que são mais constantes ao longo do tempo, que podem pagar um pouco menos, mas que tem uma certa segurança a mais. Comenta aqui também se você tem algum desses fundos imobiliários, o que você está pensando em fazer, continuar, comprar mais, vender, né? Lembrando que eu já fiz vídeo sobre 2 deles aqui no canal, a gente já tem vídeo sobre eles especificamente. Qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários que a gente troca uma ideia. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!